Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os outros mortos não reviveram. Os mortos ímpios, que não foram bem-aventurados e santos e que não participaram da primeira ressurreição. Isto prova que há 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, ou a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Primeira ressurreição. A ressurreição dos santos da tribulação e as duas testemunhas encerram a primeira ressurreição de todos os mortos justos antes dos 1000 anos. Todos os que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados e santos. Então, o subtítulo aqui, a primeira ressurreição, falaremos sobre esse tema com as referências bíblicas, começando com Apocalipse 6, versículos 9 ao 11, a ressurreição dos santos da tribulação. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 7, 13 e 14, ressurreição dos santos da tribulação também. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Alguns textos aqui eu não vou mencionar, vou deixar apenas como referência para serem verificadas depois na apostila e também aqui no YouTube. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Isso diz respeito a todos os não salvos. De fato, a todos aqueles que viveram e morreram desde o início do tempo. A alma e o espírito dessas pessoas já estão no inferno. Esta é a primeira ressurreição. Revela o fato que estas duas ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos, serão separadas por 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, aqui com relação ao versículo 6. Essa é a ressurreição para a vida, que incluirá todos os santos de Deus que tenham vivido desde Abel até o último santo da tribulação. Todos receberão corpos glorificados. Continuamos então a primeira ressurreição, Apocalipse 11, versículos 11 e 12, aqui falando da ressurreição das duas testemunhas. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4, aqui mesmo, onde nós estamos estudando: Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E aqui nós vamos para o próximo subtítulo, a segunda morte, Apocalipse 2:11, ao anjo da igreja em Esmirna: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte.
Vamos a um spoiler em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, falando aqui diretamente sobre a segunda morte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui nós iniciamos uma longa lista sobre esse subtítulo aqui, próximo tema, Reino e Sacerdócio, então, dentro do milênio, e veremos várias características ou várias possibilidades que ocorrerão nesse período ou nessa dispensação. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Então aqui será dada a Israel a primeira terra prometida. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Em Gênesis também, capítulo 17, versículo 8, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E aqui está a terra que será dada a Israel durante o milênio. Além dessas duas referências bíblicas, vou deixar mais dois textos aqui para conferência. A área real prometida por Deus a Abraão se estende do rio Nilo no Egito, está aqui o rio Nilo descendo em direção ao sul, aqui da África, e inclui também o Sinai, essa partezinha em V aqui, a Península Arábica, que é toda essa aqui, grande parte do Iraque, a maior parte da Síria, bem ao norte aqui, e todo o Líbano. O Líbano está mais ou menos nessa região aqui. Então toda essa parte pintada em azul aqui seria a terra dada a Israel no milênio. Outro comentário: a segunda morte não tem poder sobre estes. A segunda morte é ser lançado no lago de fogo e ficar ali para todo sempre. Todos os que são lavados no sangue do Cordeiro não devem temer a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Todos os crentes que têm parte na primeira ressurreição irão, ao mesmo tempo, servir como mediadores, por dizer assim, entre a população do mundo e Deus e Cristo. Os 1000 anos representam a era do reino, quando Cristo reinará supremo sobre toda a terra. Vamos continuar com este mesmo subtítulo, Reino e Sacerdócio dentro do milênio, e as características, possibilidades. Deuteronômio 28, 13. Os judeus serão a cabeça de todas as nações sob o governo do Messias. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Isto aqui, então, é uma promessa futura para o reino milenial. Isaías capítulo 2, versículos 2 ao 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E as possibilidades ou as características para esse contexto: a capital do mundo será Jerusalém. O governo será teocrático. Haverá leis civis e religiosas para todas as nações. Todas as nações serão solicitadas a enviar representantes para Jerusalém uma vez por ano, que reconheçam Cristo. Os judeus serão novamente os missionários que evangelizarão as nações.
A salvação em sua plenitude será para todos. Ainda nesse mesmo contexto, nessas mesmas características, possibilidades, Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. As características e possibilidades: o reino será literal e terreno, haverá leis civis e religiosas para todas as nações, a justiça plena será concedida a todos da mesma forma, haverá paz universal, o amor e a justiça prevalecerão. Continuamos com Isaías, capítulo 11, versículos 3 ao 5. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. As características, então: justiça plena será concedida a todos da mesma forma, o amor e a justiça prevalecerão. Isaías capítulo 11 também é a continuação desse outro contexto, versículos 6 ao 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. As possibilidades, então: a natureza dos animais será transformada para que seja como era antes da queda, e haverá um conhecimento universal de Deus. Aqui sim eu creio que haverá um avivamento sobre toda a terra.